Jornal da Gazeta, edição das 10. Oferecimento Bradesco Prime. Viver é Prime. Boa noite. Olá, boa noite. Dia de protestos por todo o Brasil contra a reforma da Previdência. Aqui em São Paulo, o ato na Paulista teve a participação do Lula. Houve paralisação de ônibus e metrô. O presidente Michel Temer defende as reformas em discurso a empresários e servidores. Ele afirma que ninguém vai perder direitos e que é preciso evitar um colapso do sistema. Revelados mais nomes da lista de Janot. Na lista do procurador-geral enviada ao STF, há pelo menos 10 governadores. Justiça do Havaí bloqueia veto a imigrantes de Trump. A nova ordem de Trump, que começaria a valer amanhã, quer barrar cidadãos de 7 países. Você acompanha essas e outras notícias logo depois do intervalo. Até já. Se quiser dicas de Nova York, eu posso dar várias. Mas no Brasil, a minha dica é: tenha uma conta no Bradesco Prime, o meu banco. Porque lá eu tenho atendimento personalizado, consultoria de investimento e, é claro, serviços internacionais. Porque uma hora eu posso estar em um lugar. Logo depois, em outro. Bradesco Prime. Viver é Prime. Eu não comecei no jornalismo, mas eu era comunicadora, eu fazia palestras. Então foi aí que eu descobri que tinha aptidão e interesse para o jornalismo. Escolher uma faculdade naquela altura do meu campeonato não era fácil. Eu tinha ali um nível de exigência, eu queria algo mais. E eu descobri a Faculdade de Jornalismo da Casper Libero, que era muito conceituada pelos resultados conquistados nesses anos todos. As habilidades necessárias para o exercício da função, eu precisava aprender de uma forma sistematizada com professores qualificados. E isso eu consegui na faculdade, aqui na Casper. Por isso, eu sou Casper. Somos todos Casper. Você já comprou uma coisa por puro impulso e só percebeu depois que não precisava daquilo? Pouquíssimas pessoas escapam dessa situação. No Dia do Consumidor, nós vamos bater um papo sobre o consumismo de impulso. Cristina Padiglione conta todos os segredos dos bastidores da telinha. E eu entrevisto um comediante extremamente talentoso, meu amigo, que ganhou seu próprio talk show pouco tempo atrás. Você já sabe quem é, né? Então, sabe que não pode perder. Vem, tô esperando. Todo seu, hoje, 10h30 da noite. Novos nomes da lista do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, vêm à tona. Entre eles estão ao menos 10 governadores, ministros e senadores. Os casos serão enviados para o Superior Tribunal de Justiça, que é o órgão responsável por processar governadores que têm foro privilegiado. Entre os citados estão Renan Filho, do PMDB de Alagoas, Luiz Fernando Pezão, do PMDB do Rio de Janeiro, Fernando Pimentel, do PT de Minas Gerais, Tião Viana, do PT do Acre e Beto Richa, do PSDB do Paraná. Ministros do STJ já estariam preocupados com a demanda de trabalho devido aos novos inquéritos que devem chegar à corte. Ontem, Janot apresentou ao Supremo Tribunal Federal 83 pedidos de inquéritos com base nas delações da Odebrecht. Agora, cabe ao ministro Edson Fachin autorizar ou não os pedidos. Aparecem na lista de Janot a cúpula do Congresso Nacional, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, 6 ministros do governo Temer, da Casa Civil, Eliseu Padilha, o secretário-geral da Presidência, Moreira Franco, ambos do PMDB, das Comunicações, Gilberto Kassab, do PSD, de Relações Exteriores, Aloysio Nunes, e o das Cidades, Bruno Araújo, os dois do PSDB. Da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, do PRB. Os senadores do PSDB, Aécio Neves e José Serra, os PMDBistas Renan Calheiros, Romero Jucá, Edson Lobão e Marta Suplicy, e os petistas Lindbergh Farias, Jorge Viana e Lídice da Mata, do PSB.
E tem mais gente. Também estão na lista os deputados Marco Maia e André Sanches, ambos do PT, Lúcio Vieira Lima, do PMDB, José Carlos Aleluia, do DEM e Paz Landim, do PTB. O ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e o ex-ministro Gedel Vieira Lima. Aparecem ainda Sérgio Cabral, ex-governador do Rio, Duarte Nogueira, prefeito de Ribeirão Preto, do PSDB, o presidente da Fiesp, Paulo Scaff, do PMDB, Edinho Silva, do PT, e Anderson Dornelles, ex-assessor de Dilma. Os citados negam as acusações. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no STF, não tem prazo definido em lei para analisar os pedidos de abertura de inquérito enviados pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Fachin disse ainda que não recebeu o material. O conteúdo está sendo cadastrado no sistema do Supremo. Só a partir daí os pedidos seguirão para o gabinete do ministro. Ele não tem prazo fixado para dar uma resposta. No entanto, a expectativa é que ele não demore para analisar o material. Cabe a Edson Fachin autorizar ou não os pedidos de abertura de inquérito e também despachar para outras instâncias da Justiça os casos dos citados que não podem ser julgados no STF. Ficam na corte apenas os inquéritos contra deputados federais, senadores e ministros de Estado. O número exato de quantos citados serão julgados no Supremo é incerto, já que os pedidos ainda estão sob sigilo. Com o aval de Fachin, os investigadores juntam provas para saber se há indícios de autoria e materialidade dos crimes. Depois, com base nisto, a Procuradoria-Geral pode apresentar a denúncia ou pedir o arquivamento do caso. Aceita a denúncia, o investigado passa para a condição de réu e responde à ação penal. Dos 320 pedidos de inquérito apresentados por Janot, 211 serão enviados para outras instâncias, que devem ser os casos dos ex-presidentes Lula e Dilma, que aparecem na lista de Janot, além dos ex-ministros Antônio Palocci e Guido Mantega, todos do PT. E segundo o jornal Correio Brasiliense, a lista de Janot traz os nomes ainda de ao menos 2 ex-governadores do Distrito Federal, Agnello Queiroz, do PT, e José Roberto Arruda, do PR, além do ex-senador Gin Argello, do PTB, atualmente preso no Paraná devido à Lava Jato. O local em que cada citado será processado é sugerido pela Procuradoria-Geral da República, mas é Edson Fachin que vai decidir para qual tribunal o caso será enviado. Da primeira lista de Janot, divulgada em 2015, 5 parlamentares se tornaram réus no STF e nenhum foi julgado até agora. No Supremo, já são processados dentro da Lava Jato a senadora Gleisi Hoffmann, do PT, o senador Waldir Raupp, do PMDB, e os deputados federais Aníbal Gomes, também do PMDB, Nelson Maurer, do PP, e Vander Lobé, do PT. Não existe data limite para o julgamento final dos casos. Alguns podem chegar a demorar 8 anos. Com isso, na prática, os citados podem concorrer livremente nas próximas eleições em 2018. Pela manhã, o presidente Michel Temer se reuniu em Brasília com o presidente do STE e ministro do STF, Gilmar Mendes, e com presidentes do Senado e da Câmara. Em pauta, a urgência da reforma política. O encontro entre Temer, Gilmar Mendes, Rodrigo Maia, do DEM e Eunício Oliveira, do PMDB, no Palácio do Planalto, durou mais de 1 hora. Eles não falaram com a imprensa. No final da reunião, apenas emitiram uma nota afirmando que a reforma política busca a racionalização do sistema político, a redução dos custos das campanhas políticas, o fortalecimento institucional das legendas e maior transparência e simplificação das regras eleitorais. Eles afirmaram que esse debate não busca apagar o passado, mas olhar para o futuro. De acordo com o ministro Gilmar Mendes, outros representantes do governo devem voltar a se reunir na próxima quarta-feira, dia 22. A reforma política já está em debate na Câmara. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a reação dos políticos às delações da Odebrecht. Acomodada pelos colaboradores da Odebrecht no mármore quente do inferno, a elite política do país se uniu em torno de um plano para criar uma porta de saída para o céu. Protegidos pelo foro privilegiado, os congressistas cuidam dos minutos, porque sabem que as horas no Supremo Tribunal Federal passam mais lentamente.
Os encrencados correm para aprovar até setembro uma reforma eleitoral para ser aplicada já nas eleições de 2018. Assim, a bancada dinheirista poderá se reeleger antes de ser julgada, mantendo o escudo do foro privilegiado. Se tudo correr como planejado pelos reformadores, a reforma incluirá uma anistia do Caixa 2, eufemismo para o perdão retroativo da propina. Incluirá também a criação de um fundo eleitoral para pagar com verbas públicas as campanhas políticas. Esse fundo virá acompanhado da instituição do voto em lista fechada. Nesse modelo, o eleitor vota no partido político, não no candidato. Elegem-se os políticos acomodados numa lista pelos caciques de cada legenda. Para resumir, você vai bancar a bilheteria do circo e não terá nem o direito de escolher o palhaço da sua preferência. Boa noite. Hoje o dia foi marcado por greves e paralisações em todo o país contra as reformas da Previdência e Trabalhista propostas pelo governo Temer. Em pelo menos 22 capitais foram registrados protestos contra as propostas do governo. Na Avenida Paulista, em São Paulo, o ato reuniu cerca de 250 mil pessoas, segundo os organizadores, e contou com a presença do ex-presidente Lula, réu em ações da Lava Jato. No meio da tarde, o trânsito de carros foi interrompido em toda a extensão da Avenida Paulista por causa dos manifestantes que iam chegando. No palanque, montado em frente ao MASP, houve o ato político. O protesto foi convocado por duas frentes que reúnem 90 entidades, entre elas movimentos sociais, de estudantes, de sem-teto e também sindicatos, na maior parte filiados à CUT, que encabeçou o ato. Segundo os organizadores, o protesto na Paulista reuniu 250 mil pessoas. A Polícia Militar não divulgou estimativa de público. Os manifestantes querem pressionar o governo a retirar do Congresso o projeto de reforma da Previdência. O argumento é que boa parte dos brasileiros não conseguiria se aposentar com as regras propostas. 65 anos de idade mínima e 49 anos de contribuição para o benefício integral. O protesto também foi contra mudanças na lei trabalhista que retirem direitos do trabalhador. O ex-presidente Lula subiu ao palanque e fez um discurso. Durante 10 minutos, atacou o governo Temer, a quem chamou de fraco e sem legitimidade, mas que, apesar disso, conseguiu criar uma força no Congresso Nacional que praticamente nenhum presidente conseguiu, segundo Lula, para acabar com as conquistas da classe trabalhadora. Eu queria que o Meirelles e o Temer não quis o recado de vocês. A Previdência tem problema? Tem. Quer resolver o problema da Previdência? Quer. Ao invés de fazer uma reforma para tirar direito, faça a economia voltar a crescer, gere emprego, aumente o salário, que a receita vai voltar a contribuir. Mais cedo, houve paralisação no metrô e os ônibus não circularam aqui em São Paulo, o que provocou lentidão e congestionamentos. No fim do protesto, alguns manifestantes fizeram uma barricada entre o MASP e o acesso à Avenida 9 de Julho. A Polícia Militar usou bomba de gás lacrimogênio e gás de pimenta para dispersar. E nos transportes ainda há 22 estações fechadas nas linhas azul, verde e vermelha do metrô. Os ônibus e trens estão funcionando normalmente. 23 capitais e o Distrito Federal também tiveram atos contra as reformas trabalhista e da Previdência. No Distrito Federal, um grupo de sem-terra e sem-teto invadiu o Ministério da Fazenda durante a madrugada. Houve depredação e vidraças do prédio foram quebradas. De acordo com os manifestantes, por volta do meio-dia, 7 mil pessoas participavam do ato. Na esplanada dos ministérios, várias cruzes foram colocadas na grama para simbolizar, segundo os manifestantes, as pessoas que vão morrer sem poder se aposentar. E o ato contra a reforma da Previdência no Rio de Janeiro teve tumulto e confusão entre a Guarda Municipal e os manifestantes. Um grupo de mascarados lançou bombas contra os guardas que revidaram com tiros de bala de borracha. Uma mulher ficou ferida. Em resposta aos atos, o presidente Michel Temer afirma que a proposta de reforma da Previdência não vai tirar direito de ninguém.
Entre as medidas sugeridas pelo governo está a idade mínima de 65 anos para aposentadoria de homens e mulheres e a contribuição por 49 anos para que o trabalhador tenha direito de se aposentar pelo teto. Nós apresentamos também, convenhamos, um caminho para salvar a Previdência do colapso, para salvar os benefícios dos aposentados de hoje e dos jovens que se aposentarão amanhã. Isso, meus amigos, parece uma coisa... Será que é para tirar direitos de pessoas? Em primeiro lugar, não vai tirar direito de ninguém. Quem tem direito já adquirido, ainda que esteja no trabalho, não vai perder nada do que tem. O presidente admitiu que o texto deve sofrer pequenas adaptações antes de ser votado no Congresso. Temer defendeu que, se a reforma aprovada for pequena, em poucos anos o Brasil terá que fazer cortes de gastos muito maiores, como fizeram países da Europa. Fazemos uma reformulação da Previdência agora, é claro, poderá haver uma ou outra adaptação, o Congresso é que está cuidando disso, mas não podemos fazer uma coisa modestíssima agora, para daqui a 4, 5 anos temos que fazer, como Portugal, Espanha, Grécia e outros países, que tiveram que fazer um corte muito maior, porque não preveniram o futuro. Michel Temer disse ainda que espera que haja uma redução significativa do desemprego no país, principalmente a partir do último trimestre do ano. Nós acreditamos mesmo em projeções que vêm sendo feitas ao longo do tempo, que a partir do segundo semestre, quem sabe o último trimestre do ano, comece a reduzir sensivelmente o desemprego. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O governo quer a votação da reforma da Previdência até a virada do semestre. Vai ser um desafio e tanto. Até a lista do Janot pode travar ou adiar as discussões. O clima é de muita apreensão. E tem a resistência da sociedade. As manifestações de hoje, apesar das diferentes conotações políticas, retratam a posição de boa parte da população, que não gostou das mudanças que o governo quer nas aposentadorias. Na Câmara foram apresentadas 146 emendas ao texto original, que podem comprometer muito o resultado que o governo espera em termos de redução das despesas. No ano passado, o déficit total da Previdência chegou a quase 152 bilhões de reais, o maior da história. É certo que tem as isenções para filantrópicas, para exportação rural, a inadimplência de muitas empresas. A crise derrubou a receita do governo e o peso dos gastos com a Previdência ficou proporcionalmente muito maior. Mas as projeções são de rombos crescentes porque a população está envelhecendo e vivendo mais. O sistema previdenciário vai abocanhar uma fatia cada vez maior do orçamento. Com a reforma, o governo tenta estabelecer uma perspectiva melhor, só que mexe muito com os prazos de contribuição, de tempo para aposentadoria, e isso nunca será aceito com facilidade. Na situação que o país vive, pode ficar ainda mais complicado com essa avalanche de denúncias de corrupção envolvendo a classe política. Se o governo não garantir a economia que espera, não vai ser um desastre, mas o ajuste das contas públicas ficará mais difícil, o que mexe com a credibilidade, com o potencial de retomada dos investimentos. Se não houver reforma, o quadro fica bem mais complicado, até para a saída da crise. O desequilíbrio fiscal afeta demais o andamento da economia e a Previdência é a principal fonte de desequilíbrio. Eu volto na segunda. Até lá. Ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, determina a abertura de inquérito para investigar o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, por crime ambiental. Padilha também é um dos citados pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, na lista baseada nas delações da Odebrecht em inquérito da Lava Jato. O pedido de abertura da investigação por suspeita de crime ambiental foi feito em fevereiro por Janot. A empresa Girassol Reflorestamento Imobiliária, da qual o ministro seria sócio, é suspeita de ter destruído uma área de preservação permanente para a construção de um parque eólico financiado pelo BNDES. A área fica no balneário Dunas Altas, na cidade gaúcha de Palmares do Sul. A pena prevista para o crime é de 1 a 3 anos de prisão, mais o pagamento de multa. Ex-presidente da Andrade Gutierrez diz que ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do PMDB, exigiu o pagamento de propina logo após assumir o governo. Em depoimento na 7ª Vara Federal do Rio, diante do juiz Marcelo Bretas, Rogério Nora de Sá
ex-presidente da empreiteira Andrade Gutierrez, revelou que logo após assumir o comando do governo estadual, Sérgio Cabral o chamou para uma reunião em sua casa e pediu uma contribuição mensal de R$ 350 mil. Segundo o executivo, Cabral teria dito que a empresa deveria firmar um compromisso com o governo. De acordo com o empreiteiro, os pagamentos foram feitos durante cerca de 1 ano e 3 meses. Cabral comandou o estado do Rio de 2007 até abril de 2014. Atualmente, ele está preso em Bangu. Segundo o Ministério Público Federal, o ex-governador era líder da quadrilha que saqueou o estado do Rio. O prejuízo é estimado em mais de 220 milhões de reais. Rogério Sá também afirmou que as propinas eram pagas com o uso de notas fiscais falsas ou superfaturadas de empresas que prestavam serviços durante as obras. Já o ex-diretor de operações da Andrade Gutierrez, Clóvis Renato Peixoto Primo, disse em depoimento que uma outra forma de pagamento de propina ao ex-governador do Rio foi via doação eleitoral. De acordo com o executivo, o dinheiro foi para a campanha de reeleição em 2010. Declarada oficialmente ao Tribunal Eleitoral. Deputado Cauê Macris, do PSDB, é eleito presidente da Assembleia Legislativa. O tucano conseguiu 88 dos 94 votos. Com a vitória, o PSDB, que ocupa a presidência desde 2007, vai ficar com o cargo por mais 2 anos. Cauê Macris tem 33 anos. É líder do governo na casa. Ele é filho do também deputado estadual Vanderlei Macris, do PSDB. Os outros candidatos, Raul Marcelo, do PSOL, e Carlos Neder, do PT, tiveram cada um 2 votos. Foram registradas 2 abstenções. Rio de Janeiro tem a primeira morte confirmada por febre amarela. De acordo com a Secretaria de Saúde, o estado tem 2 casos confirmados da doença e outros 36 ainda sob suspeita. A morte foi registrada na cidade de Casimiro de Abreu, na Baixada Litorânea do estado. Diante desse caso, o governo resolveu acelerar a vacinação da população que foi anunciada no sábado e vai dar prioridade às famílias que moram em regiões rurais. Hoje esquentou bastante em São Paulo e ficou aquela sensação de tempo abafado por causa da alta umidade do ar. Mas as chuvas aconteceram de forma pontual. Então vamos à previsão com Mariana Armentano. O sol predomina em todas as regiões paulistas nesta quinta-feira e vai fazer bastante calor. Com uma massa de ar seco atuando aqui no sudeste, nem há previsão de chuvas nas regiões norte e nordeste do estado, onde o sol brilha forte o dia todo entre nebulosidade variável. Já nas outras áreas paulistas, o dia vai ser de sol, com aquela possibilidade de chuvas entre a tarde e a noite. Os termômetros chegam a bater na casa dos 30 graus em Franca, dos 32 em Barretos e dos 33 graus em São José do Rio Preto. Já no litoral, o calorão vai ser de até 33 graus em Santos e de 31 em Caraguatatuba. Vamos ver como ficam os próximos dias aqui na capital? Olha só, nessa quinta-feira, mínima de 18 e máxima de 31 graus com tempo firme. Aí continua quente na sexta, com termômetros na casa dos 30 graus, só que com chuvas a partir da tarde. Já no sábado, vamos ter mudanças. O tempo promete fechar e a temperatura cair. Mínima de 19 e máxima prevista em torno dos 25 graus. Um juiz federal do Havaí suspendeu o novo decreto sobre imigração do presidente americano Donald Trump. A nova ordem de Trump, que começaria a valer amanhã, foi contestada pela Procuradoria-Geral do Havaí. Segundo o juiz, o decreto que restringe a entrada nos Estados Unidos de cidadãos de 6 países de maioria muçulmana prejudicaria a indústria do turismo e a capacidade de recrutar estudantes e trabalhadores estrangeiros. Trump apresentou sua nova ordem migratória no dia 6 de março, um mês depois que sua primeira tentativa de barrar cidadãos de 7 países foi bloqueada judicialmente. Outras cortes também avaliam casos contra a nova versão do decreto migratório. E agora há pouco, Donald Trump criticou a decisão judicial e disse que vai levar o assunto à Suprema Corte. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma boa noite para você. Tchau, Gabriel. Tchau, até amanhã, Ju. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Fique agora com o Rony Vono, tudo seu. Até amanhã.
Não perca o melhor do futebol debate no Mesa Redonda, neste domingo, 9 da noite. Assista agora, todo seu.